a abordagem de Régio Emília na educação da primeira infância. Quais foram os pontos de partida para a gente compreender o que é a abordagem Régio Emília? Nos últimos 30 anos foi criado um conjunto inovador e singular de suposições filosóficas e de currículo dentro de um método de organização todo diferente e dentro de um desenho de escola, desenho de ambiente diferenciado, que como um todo unificado chamamos de abordagem Régio Emília. Dentro dessa abordagem, as crianças elas são encorajadas a explorar o seu ambiente, a se expressar através de todas as suas linguagens. A palavra, o movimento, esculturas, teatros de sombras, colagens, dramatizações, músicas, desenhos e por meio das pinturas. Desde muito cedo as crianças são encorajadas a falar e a se expressar de formas diferentes. Essa abordagem incentiva o desenvolvimento intelectual das crianças por meio de um foco sistemático de representação simbólica. Um dos focos sistemáticos de representação simbólica é por meio do desenho. A criança é encorajada a representar, por meio do desenho, a forma como ela vê o mundo. E esse enfoque oferece também novos meios de pensar sobre como a criança aprende, sobre qual é o papel do professor dentro de todo esse organismo, sobre a organização e o gerenciamento da escola e o desenho e o uso dos demais ambientes físicos. E sobre o planejamento do currículo, que se valida da descoberta conjunta de solução de problemas e daquilo que o professor propõe também. Nós aprendemos algumas lições em relação a essa abordagem Régio Emília. A primeira lição a se aprender é o trabalho com projetos e artes visuais para crianças pré-escolares. Dentro dessa abordagem, é estimulada na criança que ela extraia um sentido mais profundo e completo dos eventos e dos fenômenos do seu ambiente. Então, qual seria os temas de estudo para as crianças? É aquilo que ela vive no cotidiano. Estudar a fundo eventos do cotidiano. Exemplo, a chuva, a horta que está lá no quintal ou mesmo no ambiente escolar, os animais que a gente encontra, os bichos que encontra dentro do ambiente escolar ou fora, a aranha. Então, tudo aquilo que compõe o ambiente da criança e que ela se sente encorajada tem uma curiosidade ou se sente encorajada para descobrir mais a fundo as folhas, a flor, a árvore, tudo que tem ao redor da criança se torna objeto de estudo, desde que parta da curiosidade delas, tá? E as crianças são encorajadas a tomar decisões e fazerem as suas próprias escolhas, geralmente em colaboração com os seus colegas. As atividades, elas incluem observação direta das crianças, perguntas a pessoas especialistas que são relevantes na área, coleta de artefatos pertinentes para poder estudar, a representação dessas observações, das ideias, de memórias, de emoções, de imagens, de novos conhecimentos de várias maneiras, incluindo encenação dramática, usando as linguagens gráficas também. Diante de toda a segunda lição que a gente consegue retirar dessa abordagem é o tratamento sério em relação ao trabalho das crianças. O trabalho das crianças não é olhado, não é considerado apenas como um desenho ou um rabisco. Dentro dessa abordagem, tudo que a criança produz é olhado com seriedade, tem uma valorização muito grande. Só que as crianças são organizadas, são encorajadas a conversar a respeito do que elas estão aprendendo, são encorajadas a registrar por meio do desenho, por meio de esculturas, aquilo que elas estão aprendendo. Então, na hora que se observa todo aquele material, é possível entender que a criança
representou a sua maneira de ver o mundo, a sua maneira de compreender aquilo que foi exposto, aquela pergunta que foi feita ao especialista, aquela organização toda que o professor já fez para que ela assimilasse os conteúdos ou aquilo que foi organizado para ser aprendido. A criança consegue transpor por meio do desenho, por meio da escultura, por meio das artes, por meio da dramatização, né? Por isso que são usadas todas as linguagens da criança, não é só a oralidade, não é só a escrita. Dentro dessa abordagem, os educadores se referem a essas representações todas visuais, né? Tanto o desenho, como a tentativa de escrita, como as esculturas, como linguagens gráficas. Tá? A terceira lição que nós podemos retirar dessa abordagem é a representação realística e imaginativa. A extensa experiência de desenhar e pintar a partir das suas próprias observações não inibem o desejo, a capacidade das crianças de continuar desenhando e pintando. Pelo contrário, eles entendem que é uma forma de se expressar. Então, não é por muito oferecer o desenho que a criança fica cansada e chega um momento que ela não quer mais desenhar. Não, ela entende que é importante porque os adultos daquele ambiente valorizam esse tipo de representação. Elas entendem que por meio dos desenhos ela pode mostrar aquilo que ela aprendeu, ela pode expor a sua curiosidade, a sua dificuldade, ela pode se comunicar com o mundo, mesmo sendo muito pequena. As linguagens gráficas oferecem um modo para explorar e expressar entendimentos do mundo. Uma quarta lição é o conteúdo do relacionamento entre professor e criança. Nesse contexto, os indivíduos precisam relacionar-se uns com os outros. E esse relacionamento é centrado no trabalho do professor e do aluno, não em cima de rotinas. Então, o professor, quando vai pensar na sua aula, quando vai pensar nas propostas, ele não fica pensando lá amarrado às rotinas que são estabelecidas pela escola. Pelo contrário, são organizadas de acordo com o envolvimento do professor e do aluno. Dentro disso, a gente percebe que precisa existir uma relação de confiança muito grande. Então, esse relacionamento com a criança, quando nós pensarmos em abordagem Reggio Emilia, quando nós pensarmos num novo contexto de ver essa criança, um novo contexto de aprendizagem, a gente precisa entender que esse professor ele tem que ter um novo olhar para a criança. Dentro da abordagem Reggio Emilia, o olhar do professor é muito importante. O relacionamento do professor, de professor e aluno, precisa ser um relacionamento de confiança, onde a criança consiga se expressar efetivamente. Que a partir do momento que existe confiança, que ele vai ser ouvido, que aquilo que ele está falando, a forma como ele está se expressando vai ser valorizada, que a forma como ele está entendendo o mundo pode ser organizado pelo professor e reorganizado por ele, né? Dentro dessa abordagem, o currículo e as aptidões e as necessidades, os interesses das crianças estão interligados. Então, o currículo ele não é fechado, ele é um currículo flexível, mas não flexível a ponto do que vamos estudar hoje, né? O que vamos fazer? Qual é a curiosidade de vocês hoje? Não, ela já é organizada de uma forma em que o professor tem esse diálogo com a criança no dia anterior, na semana anterior. A equipe se organiza e a equipe consegue pensar em planos e estratégias para a próxima semana. As crianças, por meio dos desenhos, por meio de todas as linguagens que elas se expressam e elas expressam as suas curiosidades, as suas necessidades, as suas dificuldades. E aí, tanto o professor, como o coordenador, como o atelierista, né? Vamos falar um pouquinho sobre a atelierista, como a cozinheira, eles se reúnem e eles preparam e se organizam para poder sanar essas curiosidades que surgiram na semana anterior. Mas a quarta lição, ela fala sobre o conteúdo de relacionamento entre professor e criança. Esse relacionamento a criança não é mera aprendiz,
e o professor, o adulto que oferece todo o conhecimento. Ele não é alvo da instrução, não. Essa criança, ela favorece, ela traz para dentro da sala de aula todas as suas curiosidades a respeito do mundo que a cerca. E mediante essas curiosidades, o currículo vai sendo construído. Então, não é um currículo fechado, não é um currículo flexível, é um currículo organizado, pensado pelos adultos, mas partindo das crianças. Então, percebe que aí a gente lembra da lição número 3, né? A criança precisa ser ouvida. Na lição número 2, a criança precisa ser ouvida de novo, né? Na lição número 1, a gente percebe que existe essa participação e esse protagonismo da criança em relação a essa abordagem. Quando a gente tenta fazer um paralelo com o ensino tradicional, a gente consegue perceber que essa abordagem Reggio Emilia, ela traz todo um contexto diferenciado. Não é só o currículo que é diferente, a postura do professor é diferente, o ambiente é diferente, a relação professor-aluno, ela é vista de uma forma diferente, é uma forma completa, por isso que se chama uma abordagem, porque é um todo, né? Não é uma parte da escola que está sendo reorganizada diferente. Não, o desenho da criança não tem aquele caráter de deixar ele desenhando, pinta aí o que você entendeu da historinha. Não é isso, né? É uma forma de expressão, de comunicação, para além de expressão e comunicação, é uma forma de expressão de entendimento de mundo. Então, tudo que a criança desenha é valorizado. Tem as assembleias, né? Eles organizam assembleias e nessas assembleias cada criança pode mostrar para os colegas aquilo que ela entendeu do que foi trabalhado durante o dia. Então ele fez o desenho, eles sentam, né? Vocês vão ter a oportunidade de ver os vídeos, a gente vai colocar os links dos vídeos, onde vocês vão conseguir ver um pouquinho do que nós estamos falando e estudando. E a criança consegue passar, e no momento certo ela fala, ela se coloca, e ela entende o porquê, ela vai dar o porquê dela, que a aranha tem tantas perninhas, e que ela entende. Isso ela mostra por meio do desenho, e ela é estimulada também a oralizar, tá? Então vamos lembrando, né? Vamos lembrando então, as 100 linguagens da criança. A criança foi feita de ela não tem uma forma apenas de se expressar, ela tem diversas formas de se expressar. A quinta lição é sobre a impressão das crianças sobre o que os adultos consideram importante. Então, nesta abordagem, os adultos comunicam um sincero e sério interesse pelas ideias das crianças. Percebe a diferença? Em suas tentativas de se expressar, e um rico e complexo trabalho pode ocorrer a partir daí, mesmo com crianças muito pequenas. Então, o professor, ele é um observador, ele participa ativamente do trabalho, ele organiza o trabalho, mas para além de tudo, ele observa, ele se comunica. A criança precisa entender, dentro dessa abordagem Reggio Emilia, que os adultos consideram aquilo que ela está falando. Que os adultos entendem como importante a forma como ela está se expressando. Então, ela precisa saber que ela é ouvida, que aquilo que ela fala tem sentido, que aquilo que ela fala se torna real, né? Que ela tem o poder da palavra. Então, a criança é protagonista. A sexta lição é o modelo da grande família, né? Por que o modelo da grande família? Porque dentro dessa abordagem, é até uma exigência, né, das escolas lá do norte da Itália, que as escolas sejam parecidas com grandes casas, de forma que a criança que está lá em cima, no andar de cima, consiga ver até a criança que está lá embaixo. Enormes casas feitas de vidro, né, vidro ou com material transparente. A criança que está no ambiente consegue enxergar a outra que está subindo as escadas ou que está em outra sala. O espaço é extremamente atraente, com cores, com todo tipo de material. Algumas escolas, as idades são até mistas.
Então não tem essa separação, crianças de 0 a 1 ano, crianças de 1 ano, 2 anos. As salas são mistas, tem crianças de 2 a 4 anos, tem crianças de 4, junto com crianças de 6 anos. Uma outra característica dessa abordagem, as crianças permanecem com o mesmo professor por 3 anos. Então, completou 2 anos, passou para outra professora. Agora com 3 é outra professora. Não. Eles permanecem por 3 anos com a professora. As idades são mistas, né? Não são todas as escolas, mas algumas escolas. O espaço é extremamente atraente e bonito. As escolas são financiadas, organizadas pelo governo, né, daquele local. E as escolas têm que parecer como grandes casas, né? O currículo ele é informal, como a gente já tinha falado. Esse informal não entenda como é feito que bem se entende. Não é de informalidade, mas o informal de flexível, né? Porque o que uma sala pode estar interessada e trabalhando não é o mesmo que a outra sala da outra escola que está com a mesma abordagem, que trabalha dentro da mesma perspectiva, esteja trabalhando e trabalhando lá. Então não tem um currículo fechado para todas as pessoas. A criança, quando está lá no mês de agosto, precisa aprender o conteúdo tal. Não existe isso. Na verdade, essa abordagem é uma combinação de ótimas qualidades de relacionamento com as famílias e práticas profissionais. A família também tem um aspecto muito importante e eu vou explicar um pouquinho do porquê, né? Porque a história é a seguinte: um grupo de moradores do vilarejo chamado Vila Sela resolveu criar uma escola 6 dias após a Segunda Guerra Mundial para satisfazer as necessidades emergentes. Então, se a gente pensar, acabou de acontecer uma guerra, as pessoas perderam as suas casas, perderam familiares, perderam os bens que tinham, as pessoas passaram, um grupo daquele vilarejo chamado Vila Sela resolveu criar uma escola com urgência para colocar essas crianças. Porém, não é uma escola qualquer, eles não queriam uma escola que reproduzisse tudo que eles já tinham passado. Tinha que ser algo diferenciado, tá? E a única verba disponível que eles tinham naquele momento era um tanque de guerra e poucos caminhões que havia sobrado, vigas de madeira, de casas que foram bombardeadas, alguns cavalos, tijolos sujos, enfim. Com a ajuda incansável dos pais e a motivação dos professores, em 8 meses o trabalho começou a acontecer. Então eles estavam assim motivados a se reerguerem financeiramente, se reerguerem como seres humanos, né? A gente pensa dentro todo um contexto de um pós-guerra. Esse grupo foi o que deu início à abordagem regimento, que criou a escola, né? O livro também, ele documenta a história impressionante, assim, de uma forma, quando a gente lê o livro, a gente percebe todo o contexto, a gente consegue até entrar nos pormenores, né, do que poderia estar motivando aquele grupo, motivando aqueles professores a fazerem uma escola diferente, a criarem uma abordagem diferente. E o grande protagonista desse trabalho foi o professor italiano chamado Loris Malaguti, né? Que criou todo esse processo junto com outros professores, diante de vários estudos também. O protagonista desse trabalho foi o professor Loris Malaguti, tá? É um professor italiano, ele era muito jovem na época, mas ele se interessou pela construção de uma nova escola após esse período pós-guerra e dedicou a sua vida ao estabelecimento de uma comunidade didática, um grupo impressionante de professores de várias linhas e especialidades que trabalharam em conjunto com ele. No segundo momento, chegou um grupo de professores especializados para agregar a esse grupo, tá? No ano seguinte, Malaguti, ao terminar o curso de pedagogia, foi até a escola para crianças em Genebra. Ele teve todo um trabalho inspirado em Piaget, né? E eles ficaram convencidos de que trabalhar com números, quantidades, classificação, dimensões, formas,
filosofia. As fontes de inspiração filosófica da abordagem Reggio Emilia são diversas, pautadas em muitas leituras, visitas a escolas francesas, inspirados por autores como Macarenko, Vygotsky, De Crony, Dewey, Beauvais, Ferrier, Freinet, Dalton, Piaget e outros autores que trabalham na área da neurociência. As escolhas do grupo passaram a ter um encaminhamento bem delineado. Quais são os princípios básicos da escola de Reggio Emilia? Pensar numa escola para crianças como um organismo vivo, nada estático, organismo vivo, que precisa de ajustes de tempo em tempo, integrando a organização do trabalho com o ambiente. Agora, como que é o ambiente de uma escola dentro da abordagem Reggio Emilia? Ele é muito valorizado e muito cuidado. É um ambiente onde o hall de entrada já informa, já documenta e antecipa toda a organização da escola. Então, quando os pais entram pelo hall da escola, eles já conseguem perceber tudo que está sendo organizado, estudado e planejado na escola. E ainda encaminha o centro de encontros, né? A cozinha, dentro dessa abordagem, ela não é um lugar onde alguém faz o alimento que nós vamos comer. Ela fica à vista de todos. As salas de aula são mais distantes, porém elas são conectadas a uma área central. As crianças têm acesso a essa cozinha de forma que a cozinheira ela faz parte da equipe pedagógica. Então eles preparam os bolos junto com a cozinheira, eles descascam a laranja, eles organizam toda a alimentação, não são todas as alimentações, mas isso é planejado, é organizado pela professora, pela coordenadora, pela cozinheira, e quais momentos que eles podem participar do planejamento e da execução do alimento que eles vão comer naquele dia, né? Tudo isso muito pensado, muito bem organizado. Outra coisa que tem na abordagem Reggio Emilia são os mini ateliês, que ficam sempre ao lado das salas de aula. E aí aparece o papel do atelierista, que é um profissional, não é um professor de artes, não é alguém que só vai ensinar a pintar, pelo contrário, ele é um atelierista, onde ele fica dentro dessa sala, mas trabalha em conjunto com o professor, em conjunto com o coordenador, em conjunto com a cozinheira, fazendo com que toda a curiosidade da criança, tudo aquilo que cerca a criança e que vai para dentro da sala de aula, seja abordado também dentro do ateliê, né? Eles têm mesas iluminadas, é um ambiente completamente rico, né? Para que essa abordagem tenha um efeito na criança e na educação de uma forma geral, precisa ter um ambiente completamente rico, vivo, um ambiente colorido, onde não faltam materiais, né? Onde os materiais são bem organizados, já organizados pensando na sistematização desse conhecimento da criança. Tá? As paredes são usadas como espaços para exibição temporária ou permanente daquilo que as crianças criaram. Nós vamos deixar também algumas fotos para vocês verificarem aquilo que a gente está falando. Mas qual é o objetivo dessa abordagem? É que as crianças, famílias, professores se sintam em casa. Essa é a ideia. Então vamos lembrar, né? Dentro da abordagem Reggio Emilia, foi uma escola construída depois num pós-guerra, onde as pessoas perderam tudo que tinha, sobrou muito pouco material, emocional, físico, e as pessoas necessitavam criar uma escola que fosse diferente. Então toda essa abordagem ela tem um olhar diferenciado. As escolas precisariam tanto trazer para as crianças, como para as famílias, como para os professores, o ambiente da casa. Por isso que os prédios escolares se parecem com grandes casas. O ambiente, por exemplo, onde acolhe as crianças, os bebês menorzinhos, eles são todos mais rebaixados, uma luminosidade diferenciada,
para que a criança não sinta tanta diferença daquilo que ele vive na casa dele. Por exemplo, ir para um prédio imenso, grande, frio, com pouca luz natural, com muita luz artificial. Então as famílias não queriam isso, queriam uma escola diferenciada realmente. Como que é esse ateliê? É um espaço inovador, rico em materiais, rico em ferramentas e com pessoas com competência profissional que contribuem muito para a documentação de tudo aquilo que é produzido. Então vamos pensar, a criança trouxe uma curiosidade para a sala de aula, a professora discutiu isso com eles, tem até um vídeo onde mostra, né, as crianças fizeram um passeio e eles tiveram uma curiosidade muito grande de como que são construídas pontes. Aí a professora trouxe todo o trabalho, né, para dentro da sala, um estudo dentro da linguagem deles. O atelierista trouxe as crianças para dentro da sala onde eles foram construir pontes. E algumas pontes de massinha, com diversos materiais. Algumas pontes caíram porque não tinha sustentação. A professora pegou novamente esse link, né, o cair da ponte, e trouxe como base de estudo. Por que a ponte caiu? Por que caiu? Por que aquela que nós vimos não cai? Então percebe que são estudos do ambiente da criança, de onde ela vive, de onde ela participa, e onde ela é ouvida, onde essa criança pode falar, pode expressar a sua curiosidade, ela vai pesquisar junto com um adulto mais experiente, junto com um profissional, ela vai tentar refazer, produzir, criar todo tipo de curiosidade, tudo aquilo que ela trouxe para dentro da sala, com a ajuda de diversos profissionais das diversas áreas, né? O ateliê ele possibilita também combinações criativas, né, entre essas diferentes linguagens. Ora a escultura, ora o processo científico de investigação, ora o próprio desenho, né? E também satisfaz uma outra necessidade, que é a comunicação com os pais. Então, tudo aquilo que sai do ateliê vai parar nas paredes, que é a forma de comunicação com os pais. Os pais entram na escola para buscar as crianças e, nesse período que eles estão buscando as crianças, eles já conseguem verificar no hall de entrada, já existe ali uma comunicação. Eles já conseguem perceber o que as crianças estão estudando. Tá? Uma questão importante dentro dessa abordagem é a criatividade. A criatividade, dentro da abordagem Reggio Emilia, a gente entende que ela se torna mais poderosa à medida em que os adultos são menos vinculados. Então, quanto menos o adulto é protagonista, a criança é instigada a se tornar mais criativa. E a criatividade ela não é vista como uma faculdade separada, né? Por exemplo, essa situação a criança foi criativa, na outra situação ela não é criativa. Pelo contrário, a criatividade ali é vista como um modo de pensar. É um modo de pensar criativo, tá? Ela emerge, essa criatividade, das diversas experiências. Quanto mais experiência se proporciona para o aluno, quanto mais experiência se proporciona para essa criança, mais criativa ela vai se tornar, porque é um modo de pensar. Tá? Qual é o papel do professor dentro dessa abordagem? Nessa abordagem, o objetivo é aumentar a possibilidade para que a criança invente, para que ela descubra, pois o papel do ensino é oferecer condições para a aprendizagem, como afirma Piaget. Dentro desse contexto, o professor tem um papel fundamental de operar na zona de desenvolvimento proximal. Quando a gente lembra, né, de zona de desenvolvimento proximal, a criança tem um conhecimento X e o professor tem que levá-la a ter um conhecimento além daquele. Ele parte de um conhecimento que ela já tem, aquilo que já está internalizado e assimilado, e ele oferece condições para que ela avance nesse conhecimento. O professor trabalha na zona de desenvolvimento proximal, que não é aquilo que ela ainda não sabe, porém ela tem uma ideia do que se trata, porque ela tem um conhecimento próximo àquele.
É nessa zona que o professor tem que trabalhar dentro da abordagem Reggio-Emilia. Ele tem que trazer algo novo, partindo de algo que a criança já saiba. E isso vai estimulando a criança a avançar cada vez mais no seu conhecimento. Ela vai ser capaz de capturar o delicado momento em que a criança está pronta para dar um passo em direção à aprendizagem, assim como está postulado nos estudos de Vygotsky. O planejamento do professor dentro da abordagem ele delineia uma série de projetos relacionados, de curto prazo ou de longo prazo. Porém, como a gente já falou agora há pouco, são projetos que não partem direcionado do professor para a criança, sempre emerge das crianças, e aí o professor vai se organizar. O professor, dentro dessa abordagem, precisa ser um pesquisador, e ele precisa ter esse olhar de investigativo, ele precisa entender que a criatividade é uma forma de pensar, ele precisa ser criativo, né? E ele precisa muito ouvir a criança, ele precisa ser aberto ao diálogo, né? Bom, enfim, o planejamento é feito pelos professores também, mas com a participação efetiva da criança, e depois, ao longo do curso, eles vão delineando para onde esse projeto vai de acordo com a curiosidade da criança, de acordo com aquilo que eles já aprenderam, de acordo com a zona de desenvolvimento proximal da turma, e as crianças vão moldando suas experiências escolares ao invés de serem moldados por ela. Eles moldam as experiências escolares. Não são as experiências escolares que envolvem a criança. Bom, a parceria comunidade e professor na administração das escolas. A participação comunitária visa promover vigorosa interação entre comunidade e educadores, pais, crianças e comunidade dentro dos objetivos e princípios da comunicação e da solidariedade. A participação da família é tão essencial quanto a da criança e dos educadores. Os pais fazem parte do dia a dia da criança, não só a hora que vai levar para a escola, como a hora que vai buscar da escola. Eles fazem parte do dia a dia atuando mesmo dentro da sala, atuando com a criança, atuando junto com os professores. Existe um diálogo franco entre família e escola, tá? Os pais são altamente envolvidos dentro desse processo, pois as escolas promovem as seguintes oportunidades: encontro em nível de sala de aula individual, pequenas reuniões em grupos com os pais, conversas individuais entre pai, mãe e professor, reuniões envolvendo um tema, encontros com especialistas, sessões de trabalho concreto, com construção de móveis para a escola, laboratório onde professores e pais adquirem técnicas para confecções de marionetes, por exemplo, ou de outros materiais, feriados e celebrações onde os pais são envolvidos, né? E outras possibilidades de encontros dentro de como passeios pela cidade, enfim. O currículo, na verdade, Reggio-Emilia, é um currículo emergente, né? Esse currículo é pautado em princípios que combinam o bem-estar das crianças e as necessidades públicas da família e dos direitos humanos da infância. Aí vem o papel do pedagogista. Quem é o pedagogista, né? Nós poderíamos pensar hoje no papel do coordenador pedagógico. É de responsabilidade desse pedagogista trabalhar com os professores para identificar os novos temas e as experiências para o desenvolvimento profissional contínuo e o treinamento em serviço. Ele trabalha para promover em si mesmo e nos outros professores uma atitude de manter-se aprendendo. O coordenador hoje é responsável por garantir as qualidades dos serviços infantis. Então, isso já voltando para o trabalho hoje em Reggio-Emilia, né? Ele precisa certificar-se se os conteúdos, se os temas, né? Não são conteúdos, mas os temas são consistentes. Organizacionalmente, em algumas situações, são os pedagogistas que estão atuando juntos numa mesma escola.
escola, tá? 2 pedagogistas atuam juntos numa mesma escola. O papel do atelierista. O atelierista é um consultor constante que precisa garantir a circulação das ideias entre os professores. Então, o ateliê ele serve para 2 funções. Em primeiro lugar, ele oferece um local onde as crianças podem tornar-se mestres de todos os tipos de técnicas de pintura, de desenho, de trabalho com argila, todas as linguagens simbólicas. E, em segundo lugar, ele ajuda os professores a compreenderem como as crianças inventam veículos autônomos de liberdade expressiva, de liberdade cognitiva e liberdade simbólica. Outra função importante do ateliê é oferecer uma oficina para documentação, porque todo esse trabalho ele precisa ser documentado de alguma forma, né? É um trabalho rico, porém ele precisa ser documentado, ele precisa ser organizado, e o atelierista ele tem esse papel. O papel de organizar todo esse material que foi coletado, de todo esse ensino, de tudo aquilo que foi assimilado, sistematizado, e é o atelierista que vai organizar isso. Então, só lembrando um pouquinho, dentro dessa abordagem, a gente consegue perceber que a organização da escola é diferente. O ambiente ele é completamente rico, cheio de cores, ele é, na maioria das vezes, todo transparente, onde as pessoas veem umas das outras. Ele é estimulante para a criança, ele precisa ser recheado de materiais, de todo tipo de material que a criança precisa para conseguir se expressar. Dentro da abordagem Reggio-Emilia, a criança é vista como protagonista. A criança, ela não é uma mera aprendiz que fica à mercê de um adulto mais competente, com um pouco mais de conhecimento, que vai transmitir o conhecimento de forma alguma. A criança mostra o que ela quer aprender, a criança traz para dentro da escola a curiosidade dela e a criança é ouvida. O currículo é flexível por conta disso, porque a criança é ouvida, as curiosidades dela se tornam pesquisa, é uma prática da escola pesquisar, é uma prática da escola ir a fundo naquilo que as crianças estão falando, é uma prática da abordagem Reggio-Emilia, colocar a criança em evidência. É uma prática da abordagem Reggio-Emilia a coletividade, as assembleias, onde as pessoas, cada uma das crianças, podem se expressar e podem ouvir. É uma prática da abordagem Reggio-Emilia o momento em que a criança se organiza para aprender. É uma prática, na abordagem, o professor ser um investigador e um pesquisador junto com as crianças. É uma prática a criança entrar na cozinha, por exemplo, e entender que ali também é um espaço pedagógico, de aprendizagem, onde ela vai sentir o sabor dos alimentos, onde ela vai participar da preparação de alguns alimentos, onde ela pode sentir o perfume dos alimentos sendo cozidos, sendo preparados. E ela pode participar em algumas situações também dessa preparação. O olhar do professor sobre a produção das crianças é um olhar totalmente diferenciado também. Ele sabe que tudo aquilo que a criança está produzindo é uma forma de comunicação, de como ela vê o mundo ao seu redor, de como a criança entende o mundo ao seu redor. Aqueles desenhos são simbolismos, né, da forma como a criança está compreendendo tudo o que acontece. Então, o olhar do professor é diferenciado, a participação da família é muito forte, a participação dos professores também é muito forte, a participação das crianças também. Nós vamos disponibilizar para vocês também alguns vídeos que vão ajudar a entender um pouco melhor, algumas fotos, né, porque as escolas ainda são das melhores, né, dentro dessa abordagem, das melhores do norte da Itália. E então vai ficar um pouquinho mais claro, talvez, aquilo que a gente precisa entender. Só retomando,
é uma abordagem, é um conjunto inovador de entendimento do que é o aluno, do que é a criança, do que é o aprendiz, do olhar do professor, de ambiente, de currículo. Por isso que se chama abordagem, é toda uma forma diferenciada de entender a educação. E as 100 linguagens da criança é para evidenciar isso, que a criança não é feita de um, assim como tem o poema feito pelo Lawrence Manabutz. A criança tem 100 formas de se expressar e não uma só. E por muitas vezes, nós como escola, acabamos privilegiando uma forma só e não escutamos as outras formas de linguagem, as outras formas que a criança está se expressando.